levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lorson, Bob Cornell, Dave Smith com o Dr. Don Paul Gray e com você. É muito bom estar com você hoje para estudarmos a Palavra de Deus. Como a maioria já sabe, estamos estudando o Espírito Santo e lemos todo o capítulo 2 de Atos e agora estamos lendo os capítulos no livro de Atos que diretamente falam sobre o Espírito Santo de uma maneira ou de outra. Pois é assim que escolhemos ensinar sobre esse tópico específico. E é maravilhoso poder ler todo o versículo no livro de Atos, mas se fizermos assim, ia demorar 1 milênio para acabar. Então, o que vamos começar hoje, nós falamos disso há alguns dias atrás, mas não de maneira que entrasse em detalhes. Então, vamos ler um pouco mais, começando no versículo 14 do capítulo 8 do grande livro de Atos, por favor, Lauren. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, muitos tinham sido salvos. Enviaram para lá Pedro e João, pela razão que vamos ver. Vamos examinar a palavra apóstolo por um instante aqui. Eu estava lendo outro dia e alguém escreveu que não existem mais apóstolos e etc, etc. Não existem mais apóstolos como os 12 originais, depois que Matias tomou o lugar de Judas. Mas haviam, 20 ou 20 e tantos apóstolos que são mencionados só no Novo Testamento. E apóstolos começaram com Cristo, é claro. E não existem apóstolos no Antigo Testamento. A nação de Israel primeiramente era guiada por profetas, enquanto Deus tinha profetas para levar a palavra, a mensagem dele, na maioria das vezes, para os reis, seja quem eles fossem, mas também levavam para outras pessoas. E quando Jesus veio com o seu ministério, escolheu 12 apóstolos depois de orar a noite inteira para saber o que Deus queria em relação a esse ofício específico. E continua até hoje, diz que ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E apóstolos, na realidade, são os guias que Deus escolheu para a igreja. Deixa eu repetir. Infelizmente, a igreja, ela é guiada hoje em dia e tem sido assim por não sei quantos anos, por oficiais eleitos. E não estou falando mal, alguns desses homens são bons homens e outros são de primeira. Então não estou falando mal do indivíduo, mas não é o que Deus estipulou. Olha, como você detecta um apóstolo, como você sabe quem é um apóstolo, e antes de completar essa frase, eu sei que estava falando com alguém um dia e disseram: olha, apóstolos são missionários. Com certeza, alguns missionários são apóstolos. Mas não é só porque ele é um missionário que quer dizer que ele é um apóstolo de fato. Ou seja, não é só um apóstolo porque é um missionário. Um apóstolo é alguém que Deus deu uma mensagem especial. E eu sei que alguém me perguntou uma vez, há anos atrás, se eu pensava que Oral Roberts, que agora está com o Senhor, era um apóstolo. E eu penso que sim. Acho que ele era um apóstolo. Acho que Deus usou, não só ele, mas vários outros, como ele também, ah, usou a ele para trazer a igreja ao ponto de crer que Deus ia curar os enfermos. Como falei, ele não era o único, mas ele tinha uma influência tremenda sobre a obra de Deus como um todo. E Deus deu a ele uma mensagem especial de fé para que essa obra fosse feita. E qualquer pessoa que Deus dá uma mensagem especial
e Deus enfatiza essa mensagem na vida e no coração dessa pessoa, outros podem pregar a mesma mensagem, mas não vem com o poder, assim como Deus usa aqueles que ele considera como apóstolos. E vocês acham que esse ofício funciona assim ou vocês têm um entendimento diferente ou maior? Eu quero saber o que vocês pensam. Eu considero que os dons são para a igreja, como vemos em Efésios capítulo 4. Ele disse que escolheu alguns como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E todos esses são dons verbais. E você não identifica esses dons por causa de onde estão e nem por causa do que eles fazem, mas sim através do que eles dizem. E o que você descreveu é uma mensagem que o Oral Roberts tinha que o qualificava como apóstolo. E a mensagem de um apóstolo ajuda a construir uma estrada na qual a igreja deve viajar, vamos dizer assim. O Espírito Santo sabe qual é a necessidade da igreja. Exato. E ele chama, e eu nunca li no livro de Atos, mais uma vez, talvez vocês possam me ajudar, aonde haviam apóstolos que eram mulheres. Nunca vi. Profetisas, sim. Pastoras, sim. Professoras, mestres, sim. Mas eu nunca encontrei, e talvez sei que alguns já disseram que a mulher que ela era a líder e levou o livro de Romanos, carregando ele para Paulo, que ela pode ser considerada apóstolo. Eu acho que não, mas posso estar errado. Não sei se vocês têm alguma ideia, eu não sei. Acho que o nome dela era Júnias. Fica em Romanos 16, 7. Eu não sei. Não é dela que estou falando. Não, você está falando de Fibe. Júnias está em Romanos 16 como um apóstolo. E se Júnias é um nome de mulher, aí é que está a discussão. Então existe essa mulher que tinha um ofício de apóstolo, mas era a única que não era homem. E não se deve estabelecer uma doutrina em uma só passagem. Verdade. Então eu não tenho como. Na verdade, Deus é quem sabe quem ele chama para cada ofício, mas como exemplo bíblico, essa é a única que eu posso ver no momento. Certo. E o ofício do profeta ainda é a mesma coisa hoje em dia como era no Antigo Testamento, com exceção que o ofício do apóstolo agora tomou o lugar principal na igreja ao invés do profeta, por mais valioso que o ofício do profeta seja. Mas Deus sabe do que a igreja precisa e ele chama certos homens para suprir essa necessidade e dá a eles uma palavra para dar para a igreja. E quando ignoramos isso, estamos convidando problemas sobre nossas vidas. Você não pode ignorar uma mensagem apostólica, assim, você pode para ferir a si mesmo, mas é como se você jogasse uma pedra em um lago. Se o corpo de Cristo é representado pelo lago, a palavra que vem no meio do lago, eventualmente as ondas vão acabar atingindo toda a margem daquele lago, vai afetar tudo. E acredito que, mais uma vez, é uma mensagem que não está especificada em uma área, mas sim é para o corpo de Cristo, todo o corpo de Cristo. Agora, esses apóstolos em Jerusalém, quando escutaram falar que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, não sabemos quem eles são. Podiam ser os 12 originais ou outros que estavam ali também. Mas o Senhor usou eles dessa maneira. Voltando para uma de suas declarações iniciais sobre os apóstolos não existirem mais, se esse é o caso, não devemos mais ter pastores, evangelistas, profetas e tal. Se eles ainda estão aí, por que não apóstolos? Eu não sei por quê. Eu acho que eles misturam os 12 originais. Verdade, nunca mais vamos ter pessoas como os 12 originais. E devemos entender isso. Mas isso não anula o ofício do apóstolo para outros. Mas como os 12 originais, não. Eles caminharam com Cristo por 3 anos e meio. Hoje em dia não podemos fazer isso, pois ele não está aqui. Então, mas
creio que Deus ainda está levantando apóstolos na igreja. Em Efésios 4:11, o irmão Lorsen mencionou, especifica apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então acredito nisso. Mas fico incomodado quando pregadores dão a si mesmo esse título. E olha, eu não me importo com alguém que diz que é pastor, ou mestre, ou evangelista. Não sei. Mas quando escuto alguém na televisão dizendo, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, me chateia. Eu já pensei nisso, orei sobre isso, mas é quase que como se esse título tivesse que ser dado pela igreja e a pessoa não deva dar a si mesmo e deixa para lá. Olha, se é real, se Deus te deu, você não precisa falar. O Espírito Santo deixa bem claro. Olha, não me importo quando as pessoas dizem, porque você lembra do David Wilkerson, que está com o Senhor agora? Eles diziam que o irmão Wilkerson era um profeta. Sabemos que ele agia em um ofício profético. Nunca ouvi ele falar que era profeta. Mas o ministério dele tinha dons proféticos. Mas tem outros em relação ao apostólico também. Você falou do irmão Roberts. Na minha cabeça, ele foi um precursor, um pioneiro, junto com outros na mensagem de cura. Mas sem dúvida alguma, acho que ele foi quem mais enfatizou isso pelo mundo. E talvez existam outros, mas outro dia mesmo liguei a televisão e aí mostraram: esse é o apóstolo tal e tal. E eu desliguei. Eu também sou assim, me chateia, me incomoda. Eu dou valor ao título. E olha, quando estudei a palavra apóstolo, pelo que me lembro, vem do grego e está se referindo a uma pessoa que tem um alto nível como um embaixador, com uma mensagem especial. Estou certo? Um mensageiro, não é? É isso mesmo. Mas olha, um mensageiro tem uma mensagem específica. Ou então não é mensageiro. E não começa só com alguém que entrega uma palavra, ele tem uma mensagem para proclamar. Vamos para o intervalo e voltamos já e continuaremos de onde paramos. Não perca uma só palavra.